Bem-vindos ao caos! Hoje eu vou te contar o que aconteceu entre aquele vídeo do PC ressuscitado e o que veio depois. Mas eu já aviso, não foi técnico, não foi simples e não foi linear. Foi vida real, do jeitinho que ela gosta de ser. Caótica, simbólica e cheia de mensagem subliminar. Porque muitas vezes a pausa que a gente odeia é a produção que a gente nem percebeu. Essas pausas que ninguém escolhe, mas que todo mundo conhece. A pausa também é um tipo de produção, só que de outra natureza. E no meu caso, literalmente, enquanto meu computador travava, falecia e desfalecia, queimava, ressuscitava, voltava e fazia esse rolê inteiro, e eu tava produzindo uma vida inteira dentro de mim. Cada fio de cabelo, cada unha do pé, um ser humaninho completo, só vivendo. E isso mexeu muito comigo, sabia? Porque me fez pensar, se um bebê nasce inteirinho, depois de 9 meses, mesmo que a mãe não saiba que estava grávida, o bebê vai sair inteiro e pronto. Talvez alguma intercorrência aconteceu no meio e tal, claro, mas quantos casos a gente conhece da tal da gravidez silenciosa? A pessoa sente uma dor, vai lá e puf, o neném. Ou seja, a gente conscientemente não tem nenhuma atitude específica para fazer esse bebê se formar. A gente não faz que nem um bichinho, uma coisinha de biscuit que você tem que ir lá moldar. Ele se faz sozinho. E tudo que você precisa é de uma pausa. Uma pausa para que você esteja descansada, relaxada, bem alimentada, dê condições para o seu organismo de produzir esse bebê inteirinho e perfeitinho do jeito que ele tem que ser. Só que você, conscientemente, não faz o bebê, você não molda ele. Entendeu o que eu quero dizer? A linha do tempo desse canal é tão caótica quanto eu. E é por isso que chama caótica por natureza, gente. Eu vou falar isso inúmeras vezes nesse canal, por quê? Porque tudo que eu posto aqui, tudo que eu trago pra cá, ele resume quem eu sou. E tudo que eu trago de reflexão também faz parte dessa reflexão. Tudo também faz parte disso. E é por isso que eu gosto tanto desse caos, porque esse caos faz com que a gente entenda a vida. Se a gente souber ler as entrelinhas, é claro. Da primeira ideia até esse canal finalmente sair do papel e vocês começarem a assistir esses vídeos que vocês estão assistindo agora, foram 9 meses. Sim, foi o tempo da minha gravidez, foi o tempo da minha gestação. Foram 9 meses de muitas questões. Só que você tá vendo só agora, entendeu? Agora que tudo já passou, as ideias já se organizaram e eu finalmente posso trazer o puro creme do desenvolvimento, entendeu? Durante todo o período da minha gestação, o Caótica por Natureza estava sempre ali, em stand-by. Ele sempre estava na minha cabeça, eu sempre estava pensando em ideias, em possibilidades, em coisas que eu poderia fazer, trazer, falar. Pensava em formatos, em temas, em frequência, pensava em organização, em rotina para produção de conteúdo, e eu tinha tempo para fazer essas coisas. Sabe, eu conseguia parar e fazer essas coisas se eu quisesse. Mas de que adiantava eu produzir um conteúdo se eu não tinha como editar o conteúdo, como postar o conteúdo, porque o meu computador já estava falecido. E por 6 meses ele ficou falecido. Aí ele voltou. E aí eu achei, agora vai. Que foi o tema do vídeo anterior. E aí ele não foi. E aí virou um caos de novo. E a minha cabeça também virou um caos de novo. Até que eu percebi. Porque entre a gravação daquele vídeo e ele realmente sair no canal, meu computador pulsou por tanta reencarnação que eu não consigo nem contar a vida que ele teve. Foram formatações, travadas, colapsos. E eu, grávida, chorando feito doida. Porque eu queria fazer acontecer e não podia. Eu pensei em desistir mais vezes do que eu consigo contar. Eu pensei em desistir inúmeras vezes, assim, pelo menos 3 vezes por dia. Eu pensava, vou produzir um conteúdo. E eu pensava, isso não vai dar certo. E deixa pra lá. Nem começou, não vamos nem mexer no que não começou, deixa quieto. E aí eu voltava de novo, a ideia voltava, uma ideia nova, e aí tudo ia flutuando e eu ficava frustrada, porque eu queria produzir, eu podia produzir, mas eu não conseguia.
Dá uma agonia essa sensação. Você não tem essa sensação? Quando você quer fazer alguma coisa e você não pode? Sabe, eu tava grávida, gente. Eu queria, sei lá, fazer uma faxina bem louca. Aí eu botava tudo pro ar, fazia tudo. E quando eu começava a faxina, a pressão caía e eu tinha que ficar 2 horas deitada, passando mal. Sabe? Você quer fazer o negócio, mas você não consegue. Porque tem alguma coisa que te trava, que não permite. E isso... Ai, dá muita agonia. Sério, eu sei, dá muita agonia. Não tô falando só de gravidez, não tô falando só de produção de conteúdo, eu tô falando dessa sensação na vida. Aí eu lembrei que resistência não é uma frescura. É só um mecanismo de defesa. O inconsciente tenta proteger a gente. Até quando essa proteção acaba nos prendendo no mesmíssimo lugar. Tal qual uma mula empacada. Gente, tem um helicóptero passando no fim do mundo. Quais as chances? Será que tá tendo um apocalipse zumbi? Socorro. E aí a gente fica ali naquele platô, parado, pausado, naquela zona de conforto, segura, né? Onde tudo é previsível, porém empacada, porque a gente não evolui. Nesse lugar a gente não consegue evoluir. Só que mudança é degrau, é para subir, é para crescer, é para sair da zona de conforto. Então, como você vai subir degraus, como você vai chegar a outros lugares se você não está saindo de onde você está? Parado você não chega em lugar nenhum. Essa que é a grande verdade. Às vezes a gente até tem que dar um passinho para trás para conseguir dar vários para frente e assim sucessivamente. Ou até mesmo trocar de escada, né? No meio do caminho, essa escada não está te levando muito. Você vai ali para o lado, pega uma outra escada e sobe um pouquinho mais. E aí, entre um PC quebrado, uma gravidez, hormônios à flor da pele, pausa forçada e todo esse grande globo de caos, nasceu isso aqui. Um pedaço meu, muito autêntico e muito real. E honestamente, o processo justifica o resultado. Que olhando em retrocesso, caramba, que jornada, meus amigos, que jornada. Eu podia estar aqui, começando isso, tudo redondinho, bonitinho, bem certinho, perfeitinho, e vocês estarem vendo só o suco da perfeição. Sabe, a gente reflete, a gente pensa, e aí a gente cria, e aí a gente traz para vocês só os melhores momentos, só os momentos bons, só as coisas legais do processo. Mas aí isso aí seria mentira, não seria sobre mim, não é mesmo? Ia ficar sem alma, sabe, sem essência. Eu gosto de colocar a minha marca no mundo, falar sobre as coisas que eu acredito, sabe? E assim, não existe nada mais honesto do que você mostrar o quanto você passou perrengue para chegar até onde você chegou. E eu acho que isso sim inspira as pessoas a quererem chegar mais longe. Porque a gente começa a ver o produtor de conteúdo, ai como ele é perfeito, ai como ele é lindo, ai como ele tem uma rotina estruturada, mas quem vê cara não vê corre. Não vê o quanto aquela pessoa às vezes penou para chegar ali naquele lugar, para chegar naquele formato, para chegar naquela linha de raciocínio. E é isso que eu quero trazer aqui. Por quê? Porque eu quero que você que está assistindo esses vídeos, você tenha isso com você. Que nem tudo vai sair perfeito da primeira vez, que existem pausas, que existem tropeços, que existem platôs, existe resistência, estagnação, zona de conforto, existe muita coisa que te bloqueia. E como eu venci essas coisas e como você também pode conseguir vencer essas coisas e chegar aonde você deseja. E de repente fazer desse processo também seu conteúdo, por que não? Afinal de contas eu não vejo muita gente falando tanto que perrengou para começar um projeto novo na internet, não é mesmo? Eu pelo menos acho muito difícil. A pessoa só diz, ai, eu tive muitos problemas antes de chegar até aqui onde eu estou. Mas ela não mostra os problemas, ela não te conta o que aconteceu. Pois eu tô te contando, meu computador estragou, eu fiquei grávida, surtada, estressada, ansiosa. E cheguei aqui. O caos faz parte da história. E é isso que dá significado para esse lugar. É por isso que tudo isso que eu tô te contando está aqui, disponível para você. Eu sei que muita gente vive essa
coisa na cabeça do meu Deus, tá tudo bagunçado, eu não tô conseguindo dar conta, eu não tô entendendo nada, minha vida tá muito caótica, nossa, eu não consigo me achar, eu não consigo achar o norte, eu não consigo saber para onde é que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. A gente se sente perdido, assim, com uma frequência exorbitante. Isso não é só você, não sou só eu, isso todo mundo passa por esse momento em diversas situações da vida. É normal você estar perdido, e nem todos que vagueiam estão perdidos. Já dizia o Tolkien, todo mundo começa do caos. Os projetos mais legais nasceram de lugares desestruturados. Todas as ideias começaram sendo só uma ideia. E às vezes o desdobramento, o brainstorming que transformou aquela ideia em alguma coisa, inicialmente não foi completo. Você não tem uma ideia e estrutura ela inteira e vai dar tudo certo e tudo vai ficar perfeito. Não, às vezes você tenta uma coisa, tenta outra e se enrola no caminho e dá tudo errado e você tem que começar de novo, recalcular a rota, fazer tudo diferente. Mas aquela ideia, quando você vê ela pronta e entregue, às vezes você pensa, nossa, que pessoa inteligente, ela teve essa ideia, ela chegou nesse lugar, ela desmembrou isso e olha que incrível. Mas você não vê todas as vezes que ela penou, todas as vezes que ela bateu a cabeça para tentar entender, para tentar se achar, para tentar fazer sentido naquele caos que era só uma ideia e transformar aquilo numa teoria, em alguma coisa. A ciência está cheio disso. Meu estudo em psicanálise está cheio disso. Afinal de contas, meu Deus, imagina você tentar destrinchar um ser humano. A mente, a maneira como as pessoas pensam e se expressam, é muita coisa que a gente tem que pensar e desdobrar, e muito tentativa e erro, até a gente chegar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é o fim do processo, aquilo que realmente vai fluir, aquilo que realmente vai dar certo. Demora, faz parte do processo, é um processo. E quando a gente tenta encaixar tudo muito certinho, muito perfeitinho, para sair tudo perfeito de primeira, a autenticidade da coisa morre. Aquela sua marca, aquilo que faz aquilo ser seu e só seu, se perde. E aí vira aquele conteúdo genérico que a gente está acostumado, né? Sem vida, sem alma, sem a sua presença, sem você. Então sim, eu abracei o meu caos nesse processo. E eu criei um lugar para compartilhar. E quem sabe até te inspirar. Se você gostou daqui, fica por aqui. Pega um café, senta aqui comigo. E no próximo episódio, eu vou te contar como que esse caos virou um reboot completinho. Até o próximo capítulo do Caos.